Com a doce e confortadora paz do Senhor. Dizer que mais uma vez nós estamos aqui para esse momento litúrgico, online, como todos sabem, a fim de que você que está na sua casa, a igreja do Senhor que congrega neste abençoado campo, conforme a orientação que temos recebido do nosso presidente, possa continuar servindo ao Senhor e conosco, ainda que à distância, celebrando ao Senhor pelos seus feitos e nesse momento também buscando dele a orientação necessária para que nós vençamos esse momento que estamos atravessando. Eu gostaria de trazer uma breve reflexão da palavra de Deus, que consta no Evangelho de Jesus Cristo conforme Marcos. Eu vou ler alguns versículos alternadamente para uma breve reflexão. Gostaria de compartilhar com os amados uma ideia ou alguns pensamentos sobre a seguinte ideia: vencendo as imprevisibilidades da vida. O fato é que a gente não consegue programar com segurança a nossa vida, nem mesmo a nossa vida pessoal. Nós não temos total controle das coisas que acontecem à nossa volta, nesse universo, e de fato, a verdade precisa ser dita e nós vamos reconhecer que nós não sabemos o que o nosso futuro nos reserva. Mas as mãos poderosas que mantêm esse universo em perfeito funcionamento, também cuida de cada um de nós. E é nessas mãos poderosas que a nossa vida está depositada. Você que nos ouve e nos assistem aqui nesta noite, aí da sua casa, do rádio, do seu carro, onde você porventura esteja, Deus tem uma palavra para o seu coração. E o texto que eu tenho é Marcos capítulo 6, eu quero ler 2 versículos inicialmente, depois reportar-me-ei alguns outros versículos aqui. O versículo 30 diz-nos assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinham feito e tal como tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Eu penso que esse texto retrata em alguma medida o que a igreja do Senhor Jesus Cristo e o nosso mundo, nossa nação, nosso país está atravessando nesses dias. Veja bem que o texto diz que os discípulos saíram de uma intensa atividade, pois no contexto aqui desta palavra lida, Jesus os enviara para uma missão na Galileia, e eles tiveram um trabalho exitoso, extraordinariamente exitoso. Mas assim que retornam a Cafarnaum, ele se dirige a Jesus, inicialmente dando relatório e com muita alegria e regozijo, testemunhando das bênçãos que o Senhor tinha dado a eles naquela missão. E agora Jesus então os convida a se retirarem, a irem com ele à parte, a fim de que eles repousassem um pouco. Certamente, qualquer pessoa atenta, qualquer servo de Deus minimamente atento ao plano, ao propósito, à profecia bíblica, há de perceber, ou está percebendo, e haverá de reconhecer que essa situação que o mundo todo atravessa pode ser da parte de Deus um momento para que nós paremos, para que nós reflitamos. Talvez nossos companheiros aqui podem ajudar-me e pelo menos concordar comigo nesse aspecto. Nós não tenhamos tido na história recente da humanidade um tempo em que o mundo parou, e parou tão assim, de modo tão fortemente como agora. Talvez isso está nos ensinando que é preciso aprender a priorizar aquilo que é importante na vida,
Mesmo nós como igrejas, a mensagem é no sentido de que percebamos que nós precisamos dos nossos templos. É uma sensação triste até. Nós estamos aqui no templo sede da Igreja Assembleia de Deus, Campinas, Ministério de Madureira, pelo segundo domingo, né, pastor Eliseu, com o templo vazio. Uma sensação assim de tristeza. Mas a igreja do Senhor, como o pastor Eliseu acabou de dizer aqui, há poucos minutos atrás, ela continua marchando. É bom que nós tenhamos oportunidade, que tenhamos templos e as condições de enchê-los e estarmos juntos para celebrarmos ao Senhor, como sempre fazemos, e mutuamente nos edificarmos na fé comum que temos do Senhor Jesus. Mas apesar de não podermos estar reunidos aqui, a igreja marcha triunfantemente, porque o Senhor da igreja está conosco, e Ele conduz a sua igreja, o seu povo, em permanente vitória. E esse texto aqui, quando Jesus convida os seus discípulos para estarem à parte por um momento, a fim de descansarem, porque o ativismo, as multidões iam e vinham, entravam e saíam, ao ponto de eles terem dificuldade até de um momento mais à parte, um momento sossegado, até para fazerem suas refeições. Jesus então os convida a estar à parte, e eles tomam um barco no sudoeste do mar da Galileia, do lago de Genezaré, e navegam no sentido nordeste, indo para a região de Betsaida Júlia, uma cidade na parte nordeste do mar da Galileia. Mas eis que chegando lá, é que surge o imprevisível. Eu tenho aqui 5, 6 diretrizes de Deus, de como inteligentemente agirmos quando o imprevisível nos acontece, quando o imprevisível nos acomete, ou vem sobre nós. E Jesus nos ensina aqui preciosas lições, e eu penso que nós podemos, com ele e a partir desse texto, aprendermos essas lições e aplicá-las à nossa vida, e à vida daqueles que conosco convivem. E eu percebo que o nosso presidente, bispo José do Carmo, de alguma maneira, orientado pelo Espírito Santo, em alguma medida, está enquadrado, seguiu essas diretrizes aqui. Primeira orientação e primeira verdade que eu aprendo desse texto aqui, que é preciso sempre admitir as necessidades que surgem ao longo da vida. Nós não podemos fugirmos, ocultarmos a elas. Elas vêm em alguma milha da estrada, alguma situação não esperada, não desejada, não prevista, pode acontecer. Veja bem que o texto lido e o contexto desse texto nos diz que Jesus chama os seus discípulos para um descanso à parte. Mas assim que eles chegam lá, na narrativa aqui do evangelista Marcos, o texto nos diz que ao desembarcar, eis que a multidão já se encontrava lá, e havia uma necessidade. Os discípulos partiram de Cafarnaum com a necessidade eminentemente pessoal, quem sabe a necessidade do grupo apenas, para um descanso, para um retiro, para um sossego. Mas em chegando na região de Betsaida Júlia, a necessidade agiganta. Agora não era apenas uma necessidade de descanso de Jesus, seus discípulos, é uma necessidade maior de uma grande multidão. E Jesus, habilidosa, inteligentemente, nos ensina a agir nas necessidades, especialmente aquelas necessidades imprevisíveis da vida. Jesus não nega, Jesus não foge, Jesus não minimiza, Jesus também não maximiza a necessidade, mas Jesus nos mostra nesse texto aqui, que realisticamente Ele enfrenta aquela necessidade, e enfrenta no sentido de buscar uma solução que fosse abençoadora, que resolvesse toda aquela situação. Mas há uma outra diretriz, uma outra verdade que esse texto nos coloca, e aí eu observo aqui no versículo 34, que diz o seguinte:
que ao desembarcar, aliás, o versículo 34, e Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão. Quero chamar a atenção para essa expressão aqui, Jesus viu. Eu quero chamar isso aqui de percepção. É a segunda verdade que esse texto nos coloca, nos ensina. Vencermos as imprevisibilidades da vida exige que tenhamos clara percepção das coisas à nossa volta. A partir da realidade, reconhecendo a necessidade, porventura, que venha nos apresentar durante a trajetória da vida, que nós tenhamos a exata percepção para dimensionarmos, inclusive, que caminhos, que providência, que instrumentos, que mecanismos, que atitudes precisamos tomar ante a realidade, ante a necessidade que porventura estejamos enfrentando. Diz que Jesus, ao desembarcar, viu. Isso fala de presença. Nós estamos acompanhando aí a maneira como os nossos líderes, quer no governo civil instituído, quer na nossa igreja em especial, nas nossas igrejas em especial, como os nossos líderes estão agindo. Talvez alguns deles tenham percepção lá no mundo social e político, mais do que eu tenha, do que você tenha. Quem está de fato percebendo, quem primeiramente viu a realidade e a situação aqui foi Jesus, que a pessoa verbal do verbo ver aqui é Jesus. E ao desembarcar, Jesus viu, isso fala de percepção. Que nós tenhamos a consciência, que o Espírito Santo aguce a nossa mente, a fim de que nós tenhamos a exata percepção das situações em que nós estamos, que porventura vem sobre nós, da realidade que porventura venhamos viver, não só nesse momento, mas ao longo da trajetória da vida. Ao desembarcar, Jesus viu. Então qual é a segunda verdade? Perceptividade. Jesus percebeu. E a gente precisa ter essa capacidade de perceber. Mas há uma terceira lição que esse texto e a atitude de Jesus aqui, no modo como ele agiu e reagiu ante essa realidade, nos ensina aqui a partir desse texto. A terceira verdade é solidariedade. Eu sei que nesse momento as compreensões, as análises divergem de pessoa para pessoa, e isso é natural, porque todos nós temos uma capacidade de análise, de ver diferente um do outro. Mas o que mais me chama a atenção nesse momento é como o mundo parou em solidariedade, especialmente aqueles que talvez estejam distante do foco de contágio deste maldito vírus que veio lá da Ásia e todos nós sabemos, mas que de repente, quiçá até abrindo mão de alguns privilégios e direitos, comerciantes, industriais, até sofrendo algum prejuízo, mas solidariamente resolveu parar, né, pastor? Ficar na sua casa. E esse texto aqui nos diz isso, que ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão, e aqui tem uma palavra muito forte, que diz assim, e compadeceu-se dela. Compaixão é uma palavra que vem da fusão de uma palavrinha minúscula no original do Novo Testamento, que gramaticalmente é uma preposição. E da palavra de onde veio, no nosso português, doença. É o que está acontecendo aí hoje. Sympathos, patologia, doença. Compaixão é sofrer com, é ser solidário. E o texto e o contexto, se nós lermos versículos mais adiante aqui, veremos que essa solidariedade não foi apenas uma solidariedade de apenas ver, de sofrer, de ter apenas uma empatia à distância, mas de se envolver. Porque Jesus, cheio de compaixão, solidarizou-se com aquela situação,
e de pronto tomou medidas no sentido de resolver aquela situação que aquela multidão enfrentava, que aqui é de fome, multidão desorganizada e uma série de questões aqui. É isso que a igreja do Senhor Jesus está demonstrando nesses últimos dias. E muitos crentes, muitos servos do Senhor, deste campo de trabalho aqui em Campinas, poderiam estar aqui. Estão distantes do contágio, mas por solidariedade cristã, por esse espírito de amor cristão, por essa empatia, por esse sentimento de assumir um pouco a dor do outrem, de empatizar-se com o outro, ser solidário com o outrem, resolveu ficar em casa. E nesse texto melhor, Jesus está nos ensinando isso. Há uma quarta verdade que eu gostaria que você percebesse comigo nesse texto aqui. Primeiro, é a necessidade, na exata dimensão da necessidade que Jesus percebeu. Segunda verdade é a percepção, a perceptividade, ter percepção dessa realidade. Terceira, a solidariedade, empatizar-se, envolver-se solidariamente no sentido de contribuir para alcançar a solução. Quarta, a responsabilidade. Aí eu quero nesse instante, mais uma vez, perceber aqui a atitude de Jesus nessa situação. Até os apóstolos de Jesus, aqueles que com ele saíram de Cafarnaum para o retiro de descanso, no momento disseram a Jesus: despeça-os, mande-os para casa. Entre linhas a gente pode perceber que eles estão dizendo: não é responsabilidade nossa, não é conosco, nós não os convidamos aqui, eles vieram por conta própria. Mas Jesus chama-os à responsabilidade e diz: dai-lhes vós. E tem uma versão da Bíblia Almeida, a tradução Almeida, que diz: dai-lhes vós mesmos. Parece quase que uma redundância, né? Se não bastasse o pronome da segunda pessoa do plural, é vós. A responsabilidade é vossa, dai-lhe vós. Uma versão coloca: vós mesmos de comer. Jesus está dizendo, querendo ou não, meu querido irmão, tudo que acontece contigo em alguma medida me afeta. Se isso é verdade em relação a essa aldeia global na qual vivemos hoje, o problema é que aconteceu lá do outro lado do mundo, pelo menos teve início por lá, afetou a todo o globo terrestre, todo esse planeta, e de alguma medida nós temos que nos envolver. Não dá para lavar as mãos na bacia, na água da irresponsabilidade, dizer: não é comigo, não quero saber e ter raiva de quem sabe. Eu quero aqui publicamente, eu já disse isso através dos nossos canais de comunicação, nossos WhatsApp da nossa diretoria, mas é nesses momentos de grande crise que se conhece os grandes líderes, porque eles, tal qual Jesus fez aqui, chamam para si a responsabilidade. Líderes são aqueles que conseguem, enquanto todos só veem o problema, só enxergam a dificuldade, eles responsavelmente organizam, enfrentam a realidade, assumem posicionamentos no sentido de ver a solução que se avizinha, ainda que sendo enxergada em determinado momento à distância, mas a solução vai chegar. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Aqui, essa quarta verdade está nos chamando, e é o que estamos fazendo como igreja do Senhor, nessa nação, especialmente aqui no campo de Campinas, nos sentindo responsáveis com os órgãos de governo, com essa situação, no sentido de que nós vamos trabalhar juntos, é também nossa responsabilidade, porque somos solidários. Caminhando para encerrar, tem uma
quinta verdade que eu encontro nesse texto aqui. Eu acho isso importante, pastor Edmilson, porque isso equilibra um pouco a coisa. É a racionalidade. E eu vi até uma fala de um grande líder, a quem eu admiro muito aí nas redes, dizendo o seguinte, que isso não é a hora da gente estar buscando tantas revelações ou mais revelações do que João teve na ilha de Pátimo. Surgem os exageros, gente querendo utilizar a realidade e a situação momentânea para fazer leituras apressadas. Eu sei que a igreja do Senhor Jesus Cristo, não por causa disto, mas também nessa situação, ela crê que o arrebatamento pode acontecer a qualquer hora, e nós não estamos preocupados se isso ou aquilo, não, nós estamos aguardando Jesus. O problema é que nesse momento, a gente precisa ter racionalidade. E onde eu encontro isso? Alguém poderia perguntar, pastor, onde o senhor vê isso? Jesus, embora chamando para si a responsabilidade e pedindo que os seus discípulos com ele assumissem responsabilidade, Jesus age com ponderação e racionalidade. Ele disse, quantos pães tendes? E de ver. Jesus não aposta numa fé cega. Jesus não quer espetacularizar a situação, dizendo, deixa comigo, vou resolver isso aqui de pronto. Jesus quer que aqueles que com ele estavam vivendo aquela situação, pudessem buscar a solução juntos. Eu fico pensando isso, e nesse momento que a gente precisa de ponderação, e estar amparados nas promessas de Deus, é verdade, mas também atento ao comando que Deus está nos dando através dos líderes da sua igreja. É momento de agir com racionalidade. Jesus disse assim, quantos pães tendes aí? E de ver. Não é mesmo? E eu penso que esse momento exige de nós essa atitude de ponderação, de racionalidade. Exageros, quer positivos ou negativos, não ajudam em nada. É certo que, por razões que nós não conhecemos, o sistema brasileiro de saúde deu um alerta, um tanto quanto, a meu juízo exagerado, para evitar que a grande massa, a grande população, não minimizasse a situação. Eu acho que a ponderação e a racionalidade nos dá o equilíbrio, para não maximizarmos o problema e nem minimizarmos irresponsavelmente a realidade. Agimos com ponderação. Eu estava vendo um manifesto, ou uma declaração do nosso ministro da Saúde, dizendo que essa próxima semana é crucial no que concerne a essa atitude de prevenção. Então, a ponderação pede que estejamos em isolamento social, não é? E quem está falando aqui é o Criador de todas as coisas, que poderia, de modo sobrenatural e direto, resolver a situação, mas Ele pede, faça uma pesquisa aí, verifica quanto anda a situação, veja quantos pães vocês têm aí, coloca isso nas minhas mãos, e eu encerro aqui com a sexta verdade que esse texto nos coloca, lidando racionalmente com as impossibilidades. Eu acho isso aqui fantástico da parte de Deus. Veja bem, vamos recordar aqui, a fim de que nós entendamos que isso tem a nos ensinar nessa situação que estamos atravessando. Jesus está em retiro com seus discípulos, pelo menos saiu de Cafarnaum com esse objetivo. Chega na região de Betsaida de Júlia, ele tem uma imprevisibilidade. Ao invés de esquivar-se dela, ao invés de fugir da multidão, ele enfrenta uma percepção aguçada da realidade, se torna solidário àquela multidão, e exige que os seus discípulos também sejam solidários, porque chama-os a responsabilidade, no sentido de alimentar aquela multidão.
ensina a atitude da racionalidade, mas o texto, meu querido irmão e amigo que nos assiste pela internet, nos ouve aí pela Rádio Paz, nos fala que é preciso deixarmos as impossibilidades nas mãos de Deus. Se nós fizermos a nossa parte, a parte de Deus, o que é de Deus fazer, Ele fará, Ele jamais falhará. Eu fico observando que na história de Deus, todos os milagres que Deus realizou, e Ele ainda realiza milagre hoje, Ele é poderoso para numa só palavra proferida do trono da sua graça, eliminar todo este mal, se não por completo nesse universo, proteger você e a sua família, meu querido irmão e amigo. Você está debaixo do sangue da cruz, o sangue de Jesus que é poderoso, está cobrindo a sua vida. Ele é poderoso para fazer isso, mas Ele quer que nós aprendamos uma verdade, que antes de acessarmos o sobrenatural, é preciso ter fé suficiente para deixar os impossíveis nas mãos dEle. Aqueles discípulos não conseguiam, não tinham poder em si mesmo de multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão, se incluirmos mulheres e crianças de aproximadamente 15 mil pessoas. Mas depois de eles observar essas verdades, essas lições que Jesus lhes dera, e eles obedientemente acataram a orientação de Jesus, e eles depositaram nas mãos do Senhor. Vamos depositar hoje nas mãos de Deus aquilo que nós temos e confiar que o impossível é Ele que resolve. Vamos entender e assumir de modo responsável, com o espírito cristão, com essa atitude de solidariedade, a nossa parte no processo. Mas o impossível, deixa Deus lidar com ele. E aí nós vamos acessar, nós vamos alcançar o sobrenatural de Deus. E na sobrenaturalidade que só Deus pode, e Ele efetivamente faz, nós vamos alcançar a vitória. Que Deus seja contigo, meu querido irmão, que Deus seja com sua família, que Deus seja conosco nesses tempos difíceis, e que esta palavra venha encontrar guarida, e venha calar profundamente em minha vida, na sua vida, a fim de que nós saibamos disso. Nós estamos enfrentando uma realidade, negá-la não é inteligente. É preciso que nessa realidade nós tenhamos percepção aguçada, inclusive percepção espiritual, bem aguçada, mas que sejamos solidários como cristãos que somos, como igreja, assumamos nossa responsabilidade. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos vencer essa batalha que estamos vencendo, e venceremos em nome de Jesus, eu creio nisto. Buscando do Senhor esse espírito de ponderação, de racionalidade, e confiando que o impossível só Deus pode fazer e Ele fará. Eu quero que você, onde você estiver, aí na sua sala, no seu quarto, curva a sua cabeça enquanto eu oro ao Senhor. Pai querido, Deus de infinita graça e bondade, nós reconhecemos que o Senhor é soberano sobre tudo e todos, e essa verdade que nós acalentamos do coração, porque é revelada nas Escrituras, a palavra infalível do Senhor, dá-nos descanso em meio às tribulações e às provações. Nós vemos aqui esta noite com o pastor Edmilson, que alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor nosso Deus. Nós reconhecemos também, Pai, mais uma vez, que nós não temos todas as coisas sob controle, mas nós servimos um Deus que tem tudo sob total controle. Nada, absolutamente nada, que acontece nesse universo quase infinito, nessa imensidão de galáxias, de planetas, acontece longe do seu olhar. E Tu és um Deus que atenta para cada um de nós. E nessa situação de calamidade que o Teu povo e o mundo está atravessando, nós temos a consciência que Tu estás bem perto. Tu estás atravessando conosco.
E nós queremos pedir mais uma vez a Ti, Pai, que a Tua poderosa mão e no poder que há no nome de Jesus Cristo, como nós fizemos neste dia, orando, jejuando, pedindo a Ti uma intervenção sobrenatural. Nós temos tão pouco que nós podemos fazer e estamos fazendo. É esse isolamento social, como aqueles que só tinham 5 pães e 2 peixinhos para uma necessidade enorme. Mas o que somos e temos, nós queremos deixar nas Suas mãos, porque nós cremos que Tu és todo poderoso, e o sobrenatural e o impossível está contigo. Eu sei que há toda uma logística, toda uma estruturação, que há toda uma busca de solução científica pela medicina e outros instrumentos para debelar esse mal. Isso é necessário e também vem da Tua mão. Mas o sobrenatural só o Senhor pode fazer. E aqui está a Tua igreja orando, e nós cremos no sobrenatural, nós cremos no impossível, porque Tu és o Deus do impossível. Para Ti todas as coisas são possíveis, e é por isso que nós, apesar dos pesares, nós estamos escondidos à sombra da rocha eternal. Nada, absolutamente nada, vai roubar nossa fé, nossa confiança. E no momento certo, a Tua mão haverá de prover a solução. E nós veremos a bênção do Senhor sobre o Seu povo e sobre esta nação. Fica conosco. Mais uma vez eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus seja contigo, Deus seja conosco, Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Eliseu. Estejamos firmes no Senhor.